Algumas pessoas viram e falam: Priscila, eu odeio meu trabalho, eu não gosto mais do que eu faço, eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa, eu descobri que não é isso que eu gosto de fazer. Ou, bom, Priscila, a minha função foi extinta, e aí, o que eu faço agora? Depois de anos de experiência, trabalhando no mesmo processo, na mesma equipe, ou de repente na mesma empresa fazendo a mesma coisa, e de repente aquele cargo foi extinto. Bom, eu vivi isso, eu vi de perto. Muitas pessoas que trabalhavam em aeroportos e depois tiveram que ser transferidas para outras áreas para assumir outras funções diferentes daquilo que sempre fizeram. Não existia mais aquela função que ela exercia durante tantos anos. E então, você começa do zero em outra área, em outra empresa, você vai precisar estudar tudo de novo, fazer outra faculdade. Meu nome é Coach Priscila Aranha e eu vou te dizer, não tenha medo, você não está começando do zero. Você já tem um pacote de habilidades, de experiências que fizeram com que você desenvolvesse formas de fazer as coisas que só você consegue fazer, que só do seu jeito você consegue fazer, mas pode fazer em qualquer lugar, não só onde você estava. Hoje eu vou te ensinar como traduzir, empacotar essas habilidades para que você possa apresentá-las no mercado, para que elas caibam em diversas outras funções ou exatamente naquilo que você quer trabalhar daqui para frente. Um dos primeiros passos que eu digo para os meus clientes é fazer o inventário das suas habilidades. E para isso a gente usa como um pontapé a análise de perfil comportamental. Lá vai dar várias dicas já do seu perfil, de como você se comporta, como o nome mesmo já diz. O mais atualizado e você começar a traduzir aquelas atividades que foram colocadas ali. Por exemplo, trabalhei fazendo planilhas de controle de almoxarifado. Bom, você não fez só planilhas de controle, você gerou informações analíticas, né, de um conjunto, né, de uma análise de dados, você tirou ali informações para gerir um almoxarifado. Você é uma gestora ali de ativos, ou gestor de ativos. Se você colocou elaboração de relatórios para a diretoria, bom, você estava ali gerando informações para a tomada de decisão dos gestores da empresa. Então, olha só a diferença, você gera informações, você gera subsídios para a tomada de decisão. Se você, por exemplo, recebia os clientes e indicava para os vendedores, bom, você ali analisava a necessidade das pessoas. Então, a sua habilidade é de analisar, de escutar e de transferir, né, essa necessidade do cliente para a melhor pessoa, para o melhor técnico ali que poderia ajudar ela, o melhor vendedor. Então você tem uma habilidade de comunicação, de entendimento, de tradução da necessidade do seu cliente. Às vezes pode parecer complicado, mas se você parar e observar, você começa a entender o que é o que você faz, o resultado, e aquilo que é seu, a habilidade que você faz. A análise de perfil comportamental, ela vai te ajudar muito trazendo algumas dessas características e dali você já vai entendendo como funciona esse processo. Então é muito importante você traduzir as suas habilidades, a partir daquilo que você fez, o que você aprendeu com isso. O segundo passo vai ser criar uma nova narrativa. Vamos supor, né, que você vai fazer uma entrevista e o entrevistador ele olha o seu currículo e vê, você tem 10 anos, 15 anos como engenheira, por que agora você quer ser coach? Ou então, por que agora você quer trabalhar com marketing ou ser psicóloga? E aí a resposta errada seria, porque eu enjoei de trabalhar com engenharia e agora eu quero fazer uma coisa diferente, quero trabalhar com pessoas. Isso é uma resposta muito vaga, sem foco. O recrutador não entendeu nada. Ele quer um esclarecimento, ele quer entender como isso vai fazer sentido. Você, com essa experiência, agora ocupar a vaga que ele está oferecendo, totalmente diferente daquilo que você sempre fez. Essa é a primeira impressão. A resposta correta, ela precisa identificar, elaborar um pouco mais, fazendo a ponte do seu passado, da sua experiência, com o que você vai fazer na vaga. Então, a resposta mais adequada seria o seguinte: boa pergunta. Depois de 10, 15 anos trabalhando na parte de engenharia ambiental, lidando com várias pessoas, stakeholders, tendo que visualizar
a produção, o projeto, encaixar isso tudo dentro das normas para apresentar, eu percebi que o maior gargalo desses projetos são as pessoas. E desenvolver essas habilidades de comunicação, de liderança, de gestão de pessoas, me fez perceber que eu gostava disso e que eu poderia ser mais feliz e mais próspera agora dentro dessa área, como coach, como gestora de pessoas, gestora de treinamentos, porque é isso que eu gosto de fazer, lidar com pessoas, e todas essas habilidades vêm junto com a minha experiência. Viu a diferença? Quando você faz essa ponte, não da sua função, do seu cargo, mas da habilidade que você desenvolveu lá e que você vai poder aplicar aqui. Isso faz toda a diferença. O terceiro passo dessa migração é você fazer a prova social. A prova social, ela é basicamente o pé na porta para você entrar na empresa. Então você vai me dizer assim: Priscila, eu já fiz o meu inventário de habilidades, eu já criei a narrativa, mas o recrutador ele quer saber qual que é a minha experiência. Aí você precisa demonstrar que você já aplicou esse conhecimento. Eu precisava executar, eu precisava montar, saber experimentar e ter essa experiência do coach. Então, num primeiro momento, dentro mesmo da formação, nós fizemos o processo de coach todos os dias. Todos os dias nós tínhamos um momento de pegar uma outra pessoa, um outro colega de turma e aplicar as ferramentas de coach junto com eles. Então, eu já tive essa experiência dentro do próprio curso de horas e horas aplicando o processo de coach. Depois disso, eu também criei situações dentro da minha equipe, onde eu trabalhava como engenheira, e apliquei também essas ferramentas para melhorar o nosso dia a dia, melhorar os projetos e conseguir os resultados esperados com ótimos feedbacks. Outra coisa também é você se juntar a outros colegas dessa nova área ou sugerir, oferecer esse serviço para um amigo, para um grupo de colegas e desenvolver um trabalho. Eu, por exemplo, me juntei com um colega que era professor e eu me ofereci para dar uma palestra para ele, para os alunos, sobre perfil comportamental. Então ali eu também estava aplicando, falando sobre o meu trabalho, e depois ele pôde me dar um feedback de como aquilo floresceu, amadureceu aqueles alunos. Então você também pode fazer isso, né? Se você está migrando de uma área, por exemplo, de financeira, e você vai agora para uma área de pessoas, você provavelmente teve que lidar com pessoas, atender clientes, lidar com os colegas de equipe, com chefes. Então, quais foram as habilidades que você desenvolveu ali? A negociação, a persuasão, a motivação, e o que disso você pode levar para essa nova vaga? Eu aprendi a lidar com pessoas, eu conseguia conversar com elas, entender o problema delas e depois gerar uma solução, e isso eu quero fazer aqui também na área de RH, na área de pessoas. Tem uma cliente que ela era gestora de projetos dentro de uma prefeitura, e depois de muitos episódios desgastantes e um burnout, ela resolveu ir para psicologia. Ela fez um curso, mas não trabalhava com isso, então ela resolveu sair da prefeitura e montar o seu consultório de psicologia. Então, ela, dentro daquele projeto da prefeitura, ela lidava com as pessoas, ela lidava com crises, com os problemas. Então, ela conheceu e teve que desenvolver as habilidades ali de entender e aplicar. Na psicologia, ela conseguia entender as dores das pessoas que iam ali buscar essa solução, porque ela também passou por essa dor. Então, ela acabou tendo que desenvolver essas habilidades, essa empatia, para conseguir não só conectar com a pessoa, com o cliente, mas também de solucionar aquele problema. Então, veja várias formas que você tem de traduzir as suas habilidades para uma nova atividade, independente daquela que você vai escolher. De preferência, aquilo que tenha, né, que necessite das suas melhores habilidades, daquilo que você gosta de fazer. Então, você não precisa estudar 4 anos ou fazer mais um MBA ou fazer outra formação. Você só precisa de uma experiência, um estudo de caso, um projeto em que você possa demonstrar o seu resultado, comprovar o resultado. Muitas vezes eu pedi para clientes meus fazerem um vídeo, postar, ou então eu mesma postava a foto do nosso atendimento. E isso fazia com que as pessoas vissem que eu já estava trabalhando nessa área, que eu já tinha clientes, ou seja, a comprovação social de que eu já atuo nesse segmento como coach, né, nessa nova área. A verdade é que mudar de carreira depois
10 não é um peso, isso não é uma dificuldade, é na verdade o que você tem de melhor, é a sua vantagem. Você não tem só 20 anos ali de experiência, você tem 20 anos de relacionamentos, desenvolvimento de habilidades, aplicação de soluções, de análise. Então, dentro de todos esses anos, existem muito mais coisas que você precisa reconhecer em você. O nosso trabalho aqui, você precisa fazer, é reconhecer e empacotar todas essas habilidades de uma forma apresentável para o mercado. O meu trabalho é te ajudar a identificar essas habilidades e comunicar de forma clara para o mercado que você possui essas habilidades e que elas são importantes para a atividade que você quer fazer no futuro. Você não precisa de outra faculdade, você precisa de clareza e de ajuda para poder empacotar isso tudo e valorizar, tornar isso de valor para o mercado. É isso que eu te ofereço no Rota de Ascensão. É esse o caminho que vai te levar para outro patamar, para onde você deseja. Agora, se esse vídeo, essa reflexão, te tirou o peso das costas de ter que começar do zero, então a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no canal e deixar aqui o gostei nesse vídeo. E quem sabe encaminhar ele para algumas pessoas que estão nessa situação. Dá aquela dica, dá essa dica para aquele amigo que precisa. Agora, se você vê uma necessidade de fazer isso, se você quer ajuda para elencar as suas habilidades, então o primeiro passo é você entrar no site do Rota de Ascensão e fazer análise de perfil comportamental. O link está na descrição do vídeo. É totalmente gratuito. E você pode utilizar e analisar então as suas características, as suas fortalezas ou as suas fraquezas, tá bem? Bom, agora me conte aqui nos comentários. Qual habilidade que você tem hoje, que você usa no seu trabalho, que você acha que não vale nada e que poderia ser valorizada numa outra situação, numa outra área? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber de você e a gente compartilhar essa informação. Marca aqui também ou compartilha com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Quem sabe você vai estar ajudando algumas pessoas a mudarem a sua rota, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até mais!